mais na intervenção. Eu vou contar para vocês o básico do psicodrama, para quem não trabalha com psicodrama, entender um pouquinho pano de fundo do que eu vou fazer aqui. O que é o psicodrama? Inclusive, eu tenho um bonequinho aqui, deixa eu mostrar para vocês. Eu tenho um bonequinho também. Ele é novo, tô toda empolgada com esse bonequinho. Ele ajuda nas dramatizações. Para quem trabalha com psicodrama, para quem conhece um pouco do psicodrama, sabe que a gente faz as dramatizações, os momentos de cena, as concretizações, e esse boneco nos ajuda aqui a concretizar pessoas. Mas qual que é o objetivo do psicodrama? Ele é baseado no teatro, então ele usa muito da ação, né, do estar em cena, do visualizar as coisas, para acessar o desenvolvimento da espontaneidade dos sujeitos. Ser espontâneo é ser alguém que responde de maneira a uma situação nova, uma situação antiga, né? Que cria uma resposta de maneira adequada para si mesmo e para a situação. Então, quando uma pessoa tem algum conflito, né, algum sofrimento, algum adoecer psicológico, ela não está sendo espontânea. Ou seja, ou ela não está adequada para a situação, ou o jeito que ela está respondendo não está adequado para ela. Então, o objetivo do psicodrama, que também deve conversar muito com o que se busca em outras abordagens, é com que a pessoa responda de maneira adequada para a situação e para ela, equilibrar essas coisas. E aí a gente faz isso através da criatividade, né? A pessoa cria respostas. Então, para isso, a gente precisa compreender algumas coisas. E eu vou falar do desenvolvimento de papéis, porque eu falo principalmente do reconhecimento do eu, da noção de eu, que é uma parte que fica muito afetada, como eu falei ali nos impactos, né? Eu não sei mais quem eu sou, começo a me misturar com o mundo, eu não sei o que faz parte de mim e o que não faz. Como é que isso funciona no psicodrama? A gente compreende que o nosso papel no mundo, ou os nossos papéis no mundo, se desenvolvem de certa forma, começando a partir do caótico, que é quando eu estou misturado com o mundo, eu não sei o que é eu, e a gente pega lá o bebezinho mesmo, né? Eu não sei o que é eu não sei o que é minha mãe, eu não sei o que é o mundo, eu só existo. Só tá tudo misturado aqui, o que me dão eu aceito, o que eu peço me dão, às vezes eu peço não sabem o que é, esse é o caótico, né? Não sei me reconhecer, me diferenciar do outro. A partir do momento que eu entendo que eu sou um sujeitinho e a minha mãe é outro, eu entendo que existe um eu e que existe um tu. E eu só sei que eu sou eu porque tu é tu, na prática. Eu só sei que quando eu te vejo, tu é morena, do cabelo liso. E aí, quando eu olho pra mim, meu cabelo é um pouquinho mais claro, ele é um pouquinho mais ondulado. Eu sou diferente de tu. E aí eu sei que eu sou eu. E daí eu começo a me analisar pelas minhas características. Só que eu preciso do mundo como uma forma de comparativo. Então, quando eu olho para o outro, eu sei que aquele outro é engraçado. Opa, eu também sou engraçado. Ou eu sei que aquele outro é emburrado. Ah, eu não sou emburrado, eu sou diferente daquele outro. Então, a gente olha no mundo várias formas de espelho para reconhecer quem que a gente é. E a partir do momento que a gente sabe que eu sou eu, tu é tu, e a gente é diferente, a gente entra na fase de inversão de papéis, que é eu me colocar no lugar do outro e entender que aquelas coisas são do outro, né? Aquela vivência dele, aquela opinião é dele, aquilo é dele, e que é muito diferente do meu. Então, não é porque, por exemplo, dando um termo prático, né? Não é porque o outro foi grosseiro comigo que eu fiz alguma coisa de errado. Eu entendo que o outro estava estressado por conta do trabalho, né? Minha mãe chegou estressada do trabalho e gritou comigo. Quando eu tô nesse caótico, entendendo ainda quem eu sou e quem tu é, às vezes eu acho que, nossa, eu fiz alguma coisa para ela gritar comigo. Mas quando eu tô na inversão de papéis, eu entendo que o outro tem os motivos do outro para fazer as coisas e eu não misturo isso comigo. Ela estava estressada, por isso ela gritou. Eu não tenho nada a ver. E aí, como é que a gente faz isso na prática, né? Então, o psicodrama é muito conhecido pelas técnicas, né, do psicodrama, que são principalmente de espelho, de duplo e de inversão de papéis. O espelho é uma técnica que é literalmente tu mostrar para o paciente como ele está parecendo. Ele vai se olhar de fora. Então, se tem um paciente que está a sessão toda assim, com a mão na cara, se apoiando, aí tu vai fazendo um espelho dele, tipo, olha, fulano, percebo você fazendo isso daqui, né? O que é esse movimento? Isso é a técnica do espelho. A pessoa pode se ver de fora e identificar o que aquilo quer dizer, identificar impressões sobre isso. E o duplo, ele também pode ser conhecido como dublagem. Eu li essa semana numa referência, achei muito legal. O duplo é quando eu falo aquilo que o próprio paciente não consegue acessar, né? Quando é algo que eu percebo do outro, que faz parte dele, mas que ele não consegue verbalizar. Então, a pessoa pode falar assim, nossa, eu tô muito cansado, eu tô muito, meu Deus, eu não tenho tempo para mim, eu não consigo descansar, eu não consigo dormir. Aí eu, enquanto a terapeuta, estou do lado de cá, eu vou verbalizar algo que eu acho que ele não tá conseguindo. É muito difícil olhar para mim, né? E aí o paciente pode dar um aval, dizer se tá certo ou não. E geralmente tá, quando a gente tá bem conectado com o sujeito, a gente fala aquilo que ele não conseguiu verbalizar. E a inversão de papéis é a conhecidíssima do psicodrama, que é entrar no papel da sua mãe, entrar no papel do professor, seu filho, entrar no papel da outra pessoa e me dizer como que aquela pessoa responderia. Esse é um movimento muito bom de separar eu do outro. E aí, no psicodrama, a gente vai trabalhar com 3 etapas de sessão. A sessão começa no aquecimento, que é a preparação para o trabalho que a gente vai fazer.
O ponto alto é na dramatização, que é quando a gente encontrou o conteúdo que precisa ser trabalhado e vai explorar esse conteúdo, e se encerra no compartilhamento, que é quando todas as partes falam como foi essa experiência, né? O que tocou de si, o que insights fez, enfim, como que ficou sentimentalmente essa situação. No trabalho de grupo, são todos, né, que fazem o compartilhamento. No psicodrama bipessoal, que são só 2 pessoas no consultório, o compartilhamento não precisa ser feito em todas as sessões. Só quando for necessário esse paciente se sentir mais próximo de alguém, se sentir mais humanizado, a gente vai identificando conforme o tempo a necessidade do paciente. Quando é um psicodrama bipessoal, o psicólogo só compartilha aquilo que já está resolvido. A gente não vai compartilhar uma dor junto com o paciente para chorar junto. A gente só compartilha se já estiver processando bem aqui no coração. Então, essas são as técnicas, as etapas e o objetivo do psicodrama. E daí serve de pano de fundo para o que a gente vai fazer. Com relação ao tratamento, o que acontece, gente? Quando a gente pesquisa sobre abuso sexual, existe, assim, uma gama de assuntos, uma gama de formas de lidar com o abuso sexual, e nenhuma muito organizada, né? Geralmente, enfim, tem uma coisa aqui, outra ali, a gente só sabe que precisa de aquecimento, dramatização e compartilhamento. Claro que sempre eles vão falar o porquê das coisas, qual foi o objetivo, como fazer. E o Burmeister, acho que fala assim o nome dele, ele traz um modelo de tratamento integrativo bem pautado em etapas, de começo, meio e fim, para o transtorno do estresse pós-traumático. O que acontece com relação ao abuso? Nem todo abuso gerou um transtorno do estresse pós-traumático, mas é um trauma. Então, é um caminho seguro para a gente lidar com essa demanda, né? Não precisa ser exatamente igual, a gente sempre pode ir adaptando às nossas necessidades, mas eu decidi me basear nesse modelo aqui para poder guiar os atendimentos. Né? Então, é algo que vai nos dar um passo a passo, que às vezes é o que mais falta quando a gente se depara com essas situações. Então, que etapas são essas? 4 etapas. A primeira delas é a preparação. Preparação realmente para o momento da psicoterapia, é realmente um se aquecer para o que vai acontecer. A segunda etapa é segurança, é a etapa em que a gente vai fazer vários exercícios para fortalecer esse paciente, para daí entrar na reorganização da cena traumática. A gente vai encarar o trauma, entrar nessa cena e trabalhar nela, precisa ser trabalhado. E, por final, a reconexão com o mundo. A gente volta para a vida real e testa para ver se funciona, em termos práticos. Agora eu vou falar um pouquinho de cada uma delas. Então, a preparação, ela reafirma as condições do tratamento antes do mesmo começar. E como funciona isso? Lá naquela parte que eu falei sobre as habilidades do terapeuta, já é uma forma de preparação. É o primeiro ambiente em que a gente vai estar com o paciente. E aqui, em se tratando de um caso de abuso ou de trauma, a gente precisa ter algo muito claro. A nossa figura não é neutra, no sentido de, mas teve o outro lado do abusador, né? Aconteceu, são 2 pessoas em uma relação. Não, nesse caso a gente precisa validar o sofrimento do paciente, porque justamente às vezes ele mesmo não está validando. Então, a nossa figura aqui não vai ser neutra, a gente vai tomar o lado do paciente. É como se aqui ele tivesse alguém para defendê-lo. Né? O paciente lá do lado de fora, lá na situação do abuso, não teve quem defendê-lo, ou teve, mas foi tarde demais, ele não se sentiu. A ideia dele não foi comprada. Na psicoterapia, a gente vai comprar a ideia junto do paciente, a gente vai validar, a gente vai pegar na mão dele, então já começa assim. Tem que ser um ambiente seguro nesse sentido. Equilibre as relações de poder. Quando a gente fala do poder, todo tipo de relação tem algum poder um sobre o outro. Às vezes o poder muda, às vezes a pessoa que está no poder é sempre a mesma. Quando a gente fala de um namoro, por exemplo, tem dias que a namorada vai estar no poder, tem dias que é o namorado, o outro namorado que vai estar no poder, porque a gente se relaciona dessa forma, né? Alguém decide, alguém orienta um pouquinho mais, sempre há um poder na relação. Isso quer dizer que no ambiente terapêutico também há poder. Quem conhece aquele ambiente é o psicoterapeuta, né? Então, ele detém um certo poder nessa situação. O paciente está chegando aberto, o psicólogo já sabe o que vai rolar. Não sabe, né? Mas sabe mais ou menos ele que guia o que vai acontecer durante a sessão. A gente precisa equilibrar, principalmente se você é um perfil de psicólogo mais pontual, mais de defender as necessidades, mais de colocar regras e limites, para que a gente não reproduza um ambiente terapêutico onde há muito poder e a vítima não está nesse papel de poder. Então, é importante a gente equilibrar a questão do acolhimento, a questão de deixar o paciente decidir também, né? Por isso, essa preparação é importante. Ele vai sempre ditar o ritmo. Isso tem a ver com aquilo que a gente estava falando antes, né? De se ela precisa desabafar, só deixa desabafar. Se ela não quer contar os detalhes do atendimento, deixa ela falar só dos sentimentos. Porque às vezes a gente está assim, sedento por fazer uma baita dramatização, sedento por entrar lá na aula do conteúdo e trabalhar esse conteúdo. Mas quem decide qual vai ser o momento é o paciente. Às vezes a necessidade é só falar, às vezes a necessidade é falar o assunto e botar para debaixo do tapete de novo. E isso a gente precisa muito respeitar.
Porque se a gente acelera um processo, se a gente força alguma coisa, a pessoa pode ficar bloqueada, que foi o que eu comentei antes com relação a crianças, né? Ela não quer falar do assunto, então ela pode ficar fechadinha. Então a gente vai para um outro lado. Lembrar que quem dita o ritmo é o paciente é importante e falar para o paciente isso mais ainda, porque ele precisa saber que o ambiente é seguro. Então, algo que eu sempre falo no começo dos atendimentos, independente da queixa, é: olha, aqui a gente vai indo sempre no teu ritmo, o que ficar confortável para ti, a gente vai levando. E aí, claro, né, gente, de vez em quando, é óbvio que a gente vai puxar aqui, puxar para lá, mas sem forçar, cuidando ao máximo para ser sempre a necessidade do outro, não a tua. E aí, por isso, a gente faz juntos o plano terapêutico, né, dentro do possível. A gente organiza quais são os objetivos, a gente faz os contratos verbais, o que pode, o que não pode na terapia. E fazer um plano terapêutico é justamente sobre falar, por exemplo, se a gente for seguir essa ordem, né, do Burmester. A gente vai começar te dando mais segurança, vamos fazer alguns exercícios para que tu se sintas mais seguro, mais segura, mais preparado para as situações da vida. E só então, quando estiver fortalecido, a gente vai mergulhar um pouco mais nos traumas. Tá ok para ti? É possível? E aí o paciente já vai se sentir seguro, porque ele vai saber o que está por vir. Né? Então, o primeiro momento da preparação é o momento justamente para equilibrar o poder, para a pessoa saber que ela vai ter parte nisso, né? Para saber que ela vai editar o ritmo e para ela se sentir amparada. Olha, eu peguei tua mão e é assim que a gente vai fazer. Então, a preparação, ela encerra aqui. A partir do momento que a gente fez o plano terapêutico, que a gente sabe o que está por vir, estamos preparados e a gente parte para a etapa seguinte, que é a segurança. A etapa da segurança é para fortalecer a autovalorização, a força e a segurança, de modo geral, do paciente, da vítima, né? Aqui se trata de trauma, mas a gente fala de paciente porque pode ser para outras situações também, né? Inclusive trauma que não é abuso. Bora, como é que a gente começa com a segurança? Um limite muito bom da gente começar é o corpo. Então, começar a parte do limite do corpo é um bom começo para o paciente que está em situação mais sensível, né? Que as coisas estão mais em alta. Aí a gente pode trabalhar com técnicas de relaxamento, de respiração, aquele relaxamento progressivo, cada parte do corpo, né? Cabeça, ombro, joelho e pé, como eu costumo falar. Primeiro o rosto, depois a cabeça. Outro relaxamento que funciona bem para controle de si mesmo é tensionar todo o corpo, tensiona e solta. E aí vai fazendo com que esse paciente saiba que ele pode controlar o próprio corpo, que ele pode se controlar. A viagem de fantasia é algo que é comum a gente fazer, né? No psicodrama a gente chama de psicodrama interno também, que a gente pede para o paciente imaginar uma cena. E aí pode ser uma cena de um ambiente agradável, um ambiente que se sinta seguro. Que ambiente é esse? Vai perguntando, porque a pessoa já tem ali a possibilidade de tomar decisões, de já colocar a opinião dela, né? Qual é o ambiente agradável para ti? O que é o átomo social? Ele é uma espécie de mapa que a gente cria das nossas relações. Isso aí veio lá de Moreno. Moreno é o pai do psicodrama que criou a paradinha do átomo social. O que a gente faz? A gente pede para que o paciente pense em quem são as relações mais próximas dele, em quem são as pessoas que estão mais distantes, em todo mundo que eu me relaciono, né? Quem são essas pessoas que estão pertinho de mim. Vou pedir para vocês fazerem esse exercício, quem está aí. Vai pensando assim, né? Se eu penso hoje nas minhas relações, quem está mais próximo de mim hoje? Quem está mais afastado? Quem está no meio termo, com quem eu costumo me relacionar todos os dias e como eu me sinto com essas pessoas. Se eu pudesse montar um mapa de quem está mais perto, de quem está mais longe, como é que eu organizaria esse mapa? E aí, se a gente tiver em presencial, a gente pode fazer com almofadas, a gente pode desenhar esse mapa no papel, pode fazer com objetos. No online, a gente pode fazer o desenho online também, né? Tem a possibilidade de usar ferramentas para desenhar, compartilhar a tela. E eu vou pedir para você observar nessas pessoas todas da sua relação, quem que é que está mais pertinho de ti hoje? De todas as pessoas. Qual é essa uma que está mais pertinho de ti? Observe quem que é essa pessoa, observa que relação vocês têm, se é uma relação que você sente que é positiva, uma relação que está incomodando, mas quem que está mais pertinho? E aí, se a gente pudesse perguntar para essa pessoa, fulana, quem que é? Quem que sou eu? O que você acha de mim? Que características eu tenho? Se você pudesse falar uma característica que eu tenho, que característica seria? Perguntem para esse fulano imaginário que está com vocês. E aí o átomo social é uma medida bacana porque é outra pessoa falando de mim. Aí é mais simples. Os objetos auxiliares, por exemplo, é a gente pensar em qual... Aqui na sala onde eu estou, assim, se eu fosse olhar ao redor,
Que objeto que te chama atenção, tu acha que se parece contigo, qual objeto que te representa, ou quais objetos se quiser fazer. Eu gosto de falar quais objetos, porque às vezes o paciente traz meia dúzia de objetos diferentes e eles complementam muito. Então, se eu fosse olhar aqui na minha sala, eu ia pegar uma bonequinha que tá aqui em cima. Deixa eu pegar a bonequinha para mostrar para vocês. E agora é eu mesma, né? Essa bonequinha aqui me representa muito. Acho que essa boneca, ela ganhou essa folhinha há pouquinho tempo, antes ela estava vazia. Mas não pra... Opa, agora tá vazia de novo. Mas não de propósito de deixá-la vazia. Eu gostava muito dela, sim. Acho ela serena, acho que ela tem uma cor que eu gosto, acho que ela demonstra carinho, demonstra afeto. Mas que ela podia ter algo a mais. E esse algo a mais é energia, vida. Então, por isso é muito importante essa boneca para mim hoje. Então, isso aqui é algo que a gente pode explorar com o paciente, né? Às vezes, claro, o paciente não vai acessar tão rápido o porquê das coisas, mas a gente explora, né? Boneca, tô vendo que você tem um monte de folhinha na cabeça. O que são essas folhinhas? O que isso representa? E essa carinha que você faz, o que quer dizer? Então, os objetos podem ser representativos, né? Então, a gente escolhe o objeto, explora o objeto. Seria bacana conversar com essa caixa. Caixa, o que você tem a dizer sobre a fulana, o que você percebe dela. Os objetos, e principalmente colocar o paciente no papel do objeto, é o mesmo exercício de colocar no papel de alguém. Ele vai falar coisas que às vezes por si só não conseguiria. E são formas de se reconhecer. Eu gosto dessa estrelinha aqui porque ela brilha. Nossa, e você gosta de brilho? Isso é algo que tem a ver com você? Não, me incomoda. Isso aí a gente já vai entendendo quem é o sujeito e mais do que tudo, ele vai entendendo. Por isso sempre é bom reforçar no final, né? Tipo, ó, eu conversei aqui com a bonequinha com folha na cabeça. Ela tem a característica X, Y, Z. Olha tudo que a gente descobriu de você hoje. Mostrar para o paciente de volta, né? Para ele ir acolhendo e se empoderando das características que fazem parte dele. As listas são importantes também, lista do que você gosta de fazer, lista do que você não gosta de fazer, lista de sonhos que você deseja na sua vida. Algo muito bacana de reconhecimento do eu também é pensar quais personagens você se identifica em filme, em novela, em série, livro. Com que personagem tu te identifica? Fazer a pessoa entrar no papel desse personagem para explorar um pouquinho. Para quem não trabalha com psicodrama, não precisa pedir para entrar no papel do personagem, até porque é uma coisa que às vezes a gente não está acostumado, né? Mas conta um pouquinho desse personagem para mim, paciente. Me fala como é que é esse personagem, o que ele tem de parecido com você, o que tem de diferente de você, isso é importante também. Isso tudo é reconhecimento do eu. Trabalhar com desenhos também é muito legal. De desenhar mesmo como você está se sentindo, né? O seu momento de vida, quem é você, se você fosse um desenho, que desenho seria. E essa etapa é muito gostosa porque ela pode ser feita com crianças e com adultos da mesmíssima forma. Pode usar os objetos. Qual objeto que é a fulaninha? A Juzinha, Ju, qual objeto parece com você aqui nessa sala? Se a gente pudesse escolher um para ser a Ju. Enfim, dá para fazer com crianças e com adultos da mesma forma. Às vezes é até mais engraçado fazer com adultos, que eles falam, o que você está fazendo? Mas acaba sendo um resultado muito legal. Então, ok, a pessoa se reconheceu, ela sabe que consegue se controlar. Tem exercícios bacanas para fazer com relação à segurança. E eu estou muito nessa etapa da segurança porque ela é muito importante, viu, gente? A gente não vai conseguir fazer uma dramatização, trabalhar o trauma efetivamente se a segurança não estiver bem feita, se a pessoa não estiver bem tranquila consigo mesma. Aí é bacana de trabalhar na segurança com jogos dramáticos. Um que eu gosto muito é o do herói. O do herói eu geralmente passo para quem faz previsão e faço com meus pacientes. Que é pensar quem que você acha que pode ser um herói bacana, quem que tem força, quem que é um herói que você admira. E aí conversa sobre esse herói, inclusive para adultos, tá? Não é só para crianças isso daí. Quem que é esse herói? O que ele tem de características? Se a gente pudesse botar todas essas características de herói numa caixinha de presente, num objeto, que objeto seria? E aí a gente faz um simbólico que é herói. Agora você entrega de presente para o paciente essa caixinha com todas essas coisas. Ou esse escudo, ou enfim, qual objeto a pessoa escolher, né? Essa espada. E aí pede para o paciente vestir esse objeto e sentir na pele como é que é se vestir como herói, usar a espada do herói, pegar a caixinha de presente do herói. Porque isso é um jeito de fortalecer o sujeito, né? É simbólico, mas também é muito representativo. São características que ele está se entregando, que ele está ganhando, né? Outra coisa bacana de fazer com cenas já vividas, é a possibilidade de escolher. Se esse paciente pudesse dar uma resposta diferente para essas cenas já vividas e transformando essas cenas, né? Isso eu vou falar um pouquinho melhor, tá? Sobre cenas já vividas, eu vou falar um pouquinho melhor na intervenção do trauma mesmo. Mas é algo que a gente já pode ir aquecendo. Viver outras cenas que não foram as traumáticas, né? Momentos positivos, momentos em que você se sentiu seguro, momentos em que você se sentiu bem. A gente pode fazer um corredor de memórias e lembrando de momentos em que se sentiu seguro e coletando cada um desses momentos. A blusa de retalhos é algo que eu não sei de onde veio. Foi uma colega do psicodrama que compartilhou comigo, olha.
A blusa de retalhos, a pessoa vai encontrando todas as pessoas que oferecem algo de positivo para ela, relações positivas. E aí a gente faz encontrar essa filinha de pessoas, esse é o fulano, como é que a gente faz sentir. Ai, com fulano eu me sinto forte, ou nessa situação aqui eu me senti forte, eu me senti tranquilo, eu me senti segura. E aí a gente transforma essa situação num retalhozinho, um pedacinho de pano. Que cor vai ser esse pano, que textura que ele vai ter, guarda contigo. E aí a gente vai coletando momentos em que a pessoa se sentiu bem, se sentiu forte, ou relações positivas, e veste essa camiseta, constrói uma camiseta, uma blusa, e veste, experimenta como é que é a sensação de estar nesse espaço. Enfim, o objetivo desses jogos dramáticos aqui vai ser principalmente de coletar coisas positivas, sensações positivas, experiências positivas e encontrar alguma forma de guardar consigo. Não muito diferente do que eu fiz ali com a Sandra, só que de uma forma mais ativa, né? Com a Sandra, a gente lembrou daquele momento bom para guardar consigo. Daqui a gente vai lembrar de momentos em que você se sentiu forte, seguro, confiante, bacana, enfim. Momentos que têm essas características que tu vais precisar.